De volta já aqui com Bem Assim. Olha só, pessoal, estamos no mês de novembro e durante esse período há uma divulgação maior da campanha Novembro Azul para conscientizar toda a população sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. E por falar nesse assunto, há muitas dúvidas entre a relação da próstata e a disfunção erétil. Então a gente vai esclarecer um pouquinho sobre isso agora aqui no estúdio com o urologista Ítalo Nascimento. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, é um prazer enorme sempre estar aqui de volta. E pra gente também. Vamos começar então explicando, eu sempre gosto de trazer para quem ainda, talvez seja novo, para quem ainda não conhece, para quem não entende, o que é a próstata? A próstata é uma glândula que se localiza entre a uretra e a bexiga. Sim. Então ela é um órgão glandular, é um órgão endócrino e ela faz parte tanto do trato urinário como do sistema reprodutor masculino. Certo. Né? E a próstata, a grande importância do Novembro Azul focar em relação a esse órgão é porque é o segundo sítio mais comum de tumor nos homens. Né? Perde apenas para o câncer de pele do tipo não melanoma, que é o campeão no ranking dos cânceres, tanto no sexo masculino como feminino. E em segundo lugar, vem a próstata nos homens. Então, por conta dessa alta prevalência, são estimados mais ou menos 65 a 70 mil casos novos por ano. Isso é o que é de fato documentado, fora o que não é. Né? Então, é uma doença de extrema prevalência e importância, porque ela pode levar o indivíduo que não se cuida na sua fase inicial à morte, a sofrimento, quando a doença já é descoberta na fase avançada. Então, ela tem essa grande importância por conta disso. É um órgão responsável pela produção do líquido espermático, o sêmen que carrega os espermatozoides responsáveis pela fecundação. Né? Essa é a principal função. E é um órgão que ele compõe parte da uretra masculina, então ele tem muito a ver com o sistema urinário. Por isso que quando a próstata começa a aumentar de tamanho, dá aqueles sintomas urinários. O paciente começa a se queixar de que o jato da urina não está mais forte, está fraquinho, está cortando, está acordando demais para ir ao banheiro. Né? Às vezes o paciente acha que é normal acordar 3, 4, 5 vezes numa noite. Vai se adaptando àquela situação, julgando, né, que seja normal, mas que na verdade pode ser o indício do crescimento da próstata. Que ela pode crescer, né? A partir dos 40 anos de idade, é normal que haja um crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia. Que é a doença mais comum, na verdade. Né? O câncer ele vem após a hiperplasia. Mas pelo fato de ser uma doença extremamente grave, quando não descoberta na fase inicial, porque na fase inicial, 90% de chance de cura. É feita uma cirurgia curativa, ela pode ser feita por via aberta, por via laparoscópica. Hoje em dia, a via robótica também está sendo muito usada para tratamento do câncer de próstata. E vem cada vez mais trazendo benefícios aos pacientes. Eu ia até perguntar exatamente isso, sobre a questão da idade. A partir de quantos anos esse homem ele deve começar a ficar atento a essa próstata ou até mesmo algum sinal, algum sintoma ali que talvez esteja não indo de acordo, né, com a rotina que ele já sentia? Exatamente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a recomendação é a seguinte: a partir dos 50 anos de idade, todos os homens que não tiverem fatores de risco devem começar a fazer os exames preventivos para o câncer de próstata. Que exames seriam esses? Ir à consulta com o urologista, fazer o exame do PSA, fazer o exame do toque, fazer o exame de ultrassonografia, e alguns outros exames que sejam pertinentes de acordo com cada caso. E para quem tem fatores de risco, quais seriam esses fatores de risco? Histórico familiar com parentesco de primeiro grau, principalmente, quando tem o pai envolvido no histórico familiar. Então, é muito importante que comece a fazer esses exames a partir dos 45 anos e não dos 50. Afrodescendentes também, porque estudos populacionais comprovam que essa população é mais suscetível ao câncer de próstata. A obesidade também já entrou no rol dos fatores de risco que também fazem com que esses exames sejam feitos a partir dos 45 anos. Você falou da hiperplasia benigna. O que é isso? É o aumento, né, falando assim, do popular, para todo mundo entender, é o aumento da próstata? Exato. A hiperplasia é o crescimento, é um crescimento que ele ocorre com o envelhecimento. Mas nem todas as pessoas que a próstata começa a crescer obrigatoriamente vão desenvolver sintomas ou vão desenvolver problemas oriundos referentes a esse crescimento. Então,
o exame preventivo, além de servir para prevenir o câncer de próstata, ele serve também para a detecção precoce desse problema que é a hiperplasia, que quando descoberto no início pode ser tratado com medicamentos. Alguns casos requerem cirurgias que não são as mesmas cirurgias para o câncer de próstata especificamente. Às vezes é uma raspagem da próstata muito conhecida popularmente. Né? Existem medicamentos cada vez assim mais eficazes para controlar esse crescimento da próstata, melhorar a qualidade da micção desse paciente, que é a eliminação da urina. Então, a hiperplasia tem uma grande importância nisso aí, né, com relação às doenças da próstata, é muito prevalente. E os sinais e sintomas dessa hiperplasia são esses que você citou no início da entrevista? Exatamente. Jato fraco, se você percebe que o jato da urina não está mais com aquela força que saía antes, está percebendo que o jato está saindo fracionado, cortando, que a gente chama, está começando a urinar em intervalos mais curtos de tempo, indo ao banheiro de hora em hora, de 2 em 2 horas, coisa que não acontecia antes, ardendo para urinar, às vezes um sangramento na urina, isso tudo pode ser indícios de sintomas referentes à hiperplasia de próstata ou câncer de próstata em estágios mais avançados, já que na fase inicial do câncer de próstata não há sintoma algum. Ok. Agora, acho que essa pergunta deve ser uma pergunta que você escuta bastante no consultório. Próstata aumentada pode causar disfunção erétil? Veja bem, são duas doenças que caminham lado a lado por conta da idade em que acometem, né, o homem. A disfunção erétil é um importante marcador, inclusive, de doença cardiovascular. Okay. Hoje em dia, se sabe que pacientes que começam a desenvolver problemas de ereção, eles podem estar com problemas na microcirculação, com alguma doença cardiovascular que ainda não se manifestou. Então, é muito importante ter a avaliação em conjunto com o cardiologista, né? Porque, na verdade, o Novembro Azul, ele vem para divulgar e para estimular o homem a cuidar da sua saúde como um todo. Sim. O foco principal, lógico, da campanha, quando iniciou em 2011 no Brasil, com o Instituto Lado a Lado pela Vida, era o câncer de próstata. Mas, assim, se abrange a toda a saúde masculina. Os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres, não é à toa. É porque vão menos ao médico. Tem um trabalho... Não se cuidam, Não né? se cuidam, vai arrastado. E isso não é à toa, é comprovado cientificamente. Tem um trabalho interessante que eu li recentemente em São Paulo, que 70% dos homens que frequentavam um ambulatório, não só de urologia, mas das especialidades, eles só iam para consulta porque eram estimulados ou forçados pela esposa ou pelos filhos. E apenas 30% foram por conta própria, que né, isso, por iniciativa. Homens? Olha só. Então, assim, a disfunção erétil tem tratamento, não adianta, não precisa ficar em grande desespero, porque há possibilidade, existem muitos medicamentos eficazes que podem reverter esse quadro. Há pacientes, sim, que quando não respondem a medicamentos, se forem pacientes que tem um risco cirúrgico baixo, eles podem caminhar também para a cirurgia de colocação de prótese peniana, que faz a substituição da ereção natural por uma ereção artificial e podem ter a sua qualidade de vida muito melhorada com isso. Certo. O homem com a próstata aumentada, com a hiperplasia, ele consegue ter relação sexual? Consegue, sim. Né? Há alguns efeitos colaterais promovidos por alguns medicamentos que são contornados, porque também existem medicamentos para ajudar a combater efeitos colaterais. O próprio tratamento cirúrgico, quando é necessário fazer, pode causar algum desconforto, principalmente distúrbios ejaculatórios, mas não afeta de uma maneira global a questão da ereção. Tem algumas cirurgias ou alguns casos mais avançados de câncer de próstata, que infelizmente o tratamento leva a essa condição de esse efeito colateral do tratamento cirúrgico, que tem sido cada vez mais refinado com o aparecimento de novas tecnologias, com câmeras de aumento, visão tridimensional que a cirurgia robótica está trazendo, que está melhorando muito esse resultado funcional. Quando a gente faz uma cirurgia de próstata no paciente, a gente se preocupa muito com a questão da potência e da continência, né? A continência urinária, que é aquela capacidade de conter urina, né? De segurar à vontade quando precisa ir ao banheiro. Que são efeitos colaterais que têm reduzido gradativamente, ano após ano, com o refinamento das técnicas. Hoje a disfunção erétil, ela é um grande medo, se a gente puder falar assim, da população masculina? É o que mais, por exemplo, faz eles irem ao médico?
Não. Não é. Não é. Então, é bom a gente falar isso porque pode ser um mito que se criou, né? É, exatamente. E é um mito tão grande que vale muito a pena a gente estar falando desse assunto, porque assim, muitos pacientes deixam de procurar o tratamento precoce, a prevenção da doença da próstata, com medo da disfunção erétil, achando que o fato de ir ao urologista, de fazer um exame de toque, de fazer uso de algum medicamento para o tratamento da hiperplasia possa levar a isso. Mas, na verdade, não. Você está ali prevenindo esse tipo de problema, porque na avaliação urológica o médico muitas vezes vai solicitar dosagem de testosterona, Sim. porque a disfunção erétil ela não é causada apenas pela próstata. É multifatorial. Você tem disfunção erétil desde fatores psicológicos, que é o que afeta mais a população mais jovem quando nos procura, né? Você tem fatores vasculares, você tem fatores neurológicos envolvidos quando a pessoa tem alguma doença de base e a próstata, ela já vem depois, né? Então, tem que ser, a preocupação é quando ir à consulta, você detectar o problema na fase inicial, porque tudo vai ter mais sucesso no resultado. Como é que se dá o diagnóstico dessas doenças? O diagnóstico é basicamente clínico, né? Na conversa com o paciente você já vai sentir, através das queixas, tanto dessa questão urinária como a parte sexual, a gente sempre questiona isso, e exames complementares, né? O exame do toque, que é fundamental de se fazer, que não há motivo para ter medo, até você acredita que já estamos aí no ano 2022, Sim. século 21, mas que muitas pessoas ainda não são a maioria, graças a Deus, mas ainda alguns pacientes se recusam ou não se sentem. Tem um tabu, né? Tem um tabu, esse tabu precisa ser quebrado, né? A gente vê casos aumentarem a cada ano, né? Então as pessoas não justifica ter medo, é um exame que é feito no consultório, não dura mais do que 10 a 15 segundos, muito sabe? rápido. Não deixa nenhum tipo de sequela no paciente, né? Isso é feito com toda a discrição, no ambiente próprio para isso, né? Ninguém lá fora na sala de espera vai saber se o paciente fez ou não o exame. Então, assim, é fundamental, é um exame simples, é rápido, não requer marcação à parte, é feito da consulta médica. E algo que você falou é que tem tratamento, né? Tanto para a hiperplasia, como também para a disfunção erétil. E, gente, mesmo que seja, né, aí um câncer de próstata, quanto antes é melhor que você descubra, né, Ítalo? Exatamente. Tudo que é descoberto na fase inicial tem grande sucesso de cura e baixa taxa de complicação, né? Uma coisa é você operar uma próstata, que a doença está só localizada nela, mais fácil de removê-la, do que quando a doença já está espalhada, enraizada e pode comprometer outros órgãos do próprio tratamento. Tá. Eu até tinha anotado essa pergunta aqui. Depois do tratamento, né, caso seja necessário, a vida sexual ela vai voltar ao normal dessas pessoas? O pessoal fica muito preocupado com isso. Exatamente. Antes de pensar até na vida sexual, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está tratando de câncer, a gente está falando de uma doença que ameaça imediatamente a vida do indivíduo. Então, isso tem que ser o foco inicial. As eventuais complicações que aconteçam, os efeitos colaterais, não vamos chamar nem de complicação, porque são efeitos colaterais esperados do tratamento que pode acontecer, todas têm tratamento, né? Tem tratamentos desde medicamentosos, fisioterapia também é muito importante em alguns momentos. Existe fisioterapia de reabilitação pélvica, a gente usa muito para pacientes pós-operados. Então, tratamento multidisciplinar. E existe também cirurgia de colocação de prótese também, que traz essa qualidade de vida de volta. O medo não deve ser a base o foco do paciente. Sim. E sim a esperança de trazer a cura para essa doença, para essa enfermidade, e que saiba que as complicações elas podem ser conduzidas tranquilamente depois. Ok. Tem como prevenir? Sim, tem como prevenir. A prevenção, ela na verdade se baseia principalmente nos bons hábitos de vida, né? Uma alimentação muito equilibrada, com o consumo de vegetais, de fibras, evitar a exposição ao tabagismo. A gente está percebendo o tabagismo voltar numa intensidade muito alta com o uso de cigarros eletrônicos. O pessoal está se iludindo, achando que porque a fumaça não tem aquele cheiro desagradável do cigarro convencional, que não está inalando substâncias tóxicas, mas está, e o fumo passivo está se vendo muito. Você der uma rodada pela cidade, nas noitadas, você vai ver o quanto de cigarro eletrônico se está
inalando não só aqui em todas as grandes cidades, né, do país e do mundo. E os hábitos saudáveis também incluem o combate ao sedentarismo, o combate à obesidade. Você veja que a obesidade ela já entrou no rol dos fatores de risco, coisa que não existia até cerca de 3 anos atrás. Então, hábitos, alimentação equilibrada, exercício físico regular, evitar o consumo de tabagismo, etilismo, o álcool em excesso também faz mal. Isso tudo vai trazer benefícios, não só para a saúde da próstata, como a saúde de maneira geral. Verdade. Vamos então reforçar as dicas que a gente compartilhou aqui com você que está nos acompanhando sobre câncer de próstata, sobre o Novembro Azul, sobre a hiperplasia e também sobre a disfunção erétil. Muito bem. O Novembro Azul está aí para despertar você que ainda não foi urologista. A gente atende pessoas, às vezes, que chegam com mais de 60 anos no consultório e nunca foi urologista pela primeira vez. Com medo do exame do toque, quando já deveria ter ido desde os seus 50 anos de idade. Então, é o seguinte, não adianta, não deve ter medo, porque o pior é ter que tratar um problema já instalado. É como uma revisão, eu a comparo muito, claro, com suas grandes devidas proporções, a revisão do automóvel com o nosso check-up, né, que são os exames preventivos. Você deixar o carro rodar acima da quilometragem que é recomendada pela concessionária, você está fadado a ter o carro quebrar no meio da rua e precisar gastar muito mais. A nossa saúde é semelhante, a gente tem que fazer nossas revisões anuais, fazer os exames preventivos para descobrir se não tiver, ótimo, maravilha, a saúde está perfeita, é tudo que a gente quer. Mas se tiver algum problema, que seja descoberto numa fase inicial, que tem chance de cura e os efeitos colaterais, inclusive, de qualquer eventual tratamento, seja para lá o que for, numa fase inicial vai ser minimizado. Muito bem, contatos, redes sociais, quem aí se interessou pelo nosso papo, se você que é a esposa, que é a mãe, está querendo arrastar esse homem para o consultório, como é que pode fazer? A gente atende aqui na Clínica Salute, fica em frente ao Hospital Arthur Ramos, no bairro da Gruta, para o pessoal que mora na parte alta, e aqui na parte baixa também tem a Clínica Salute, em frente ao Harmony Trade Center, aqui pertinho da TV Mar. Muito bem, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Eu que agradeço, trazer informação é sempre importante. Ai, que bom, a gente também fica muito feliz. Parabéns pelo seu trabalho, Ítalo. Obrigado. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente não vai sair daí, daqui a pouco a gente volta. E para falar de tendência, viu? Brasil Core, só que nos acessórios. Eu volto já já.